Bom, nós vamos encerrar com uma novidade. O Clóvis Carvalho deu a ideia e nós vamos adotar. O André Sturm vai encerrar o dia para... André, ele vai... A ideia desse seminário seria, no final, falar sobre os municípios, o impacto do catavento no município de São Paulo, a Poiesis, do trabalho todo de formação que desenvolveu no período que o Clóvis Carvalho é o presidente da Poiesis, mas devido a essa situação de encurtamento do prazo, por sugestão do Clóvis Carvalho, nós reduzimos para o fechamento pelo André. E o André, a nossa expectativa, e ele é um homem que já vem trabalhando há muitos anos nisto, é um craque na área. Ele trabalhou comigo, foi meu colega na Secretaria da Cultura e cuidou de toda a difusão do Estado de São Paulo durante 4 anos. Depois seguiu para o Museu da Imagem do Som e renovou o Museu da Imagem do Som, trazendo a memória afetiva como um bem interessante e foi um fantástico sucesso. Assumiu o cargo que um dia o Calil já foi o dirigente e está exercendo esse cargo hoje, que é o de secretário da Cultura do Estado. Então, ele pode, mais como ninguém, sintetizar aqui para nós o que é o impacto da cultura nos municípios. Está certo? Ah, sim, é verdade. Verdade. Bom, daí tem cineclube, tem uma opção de coisa, né? Nós vamos na GV, nós vamos longe. Então, tá bom, muito obrigado. Vou sentar com você. Bom, boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer ver o Calil falando aqui, porque meu mestre, com certeza, meu primeiro emprego foi ele que me deu na Cinemateca. E o pouco que eu sei foi com ele que eu aprendi. Então, esse assunto anterior também é um assunto que provoca muitas reflexões. Eu gostei muito das falas. Cada uma das pessoas colocou de uma maneira, o viés da necessidade de políticas públicas. Eu trabalhei na Secretaria de Estado da Cultura, com o Bianchi, com o Sayad, 4 anos e um pouquinho. E foi uma experiência muito importante. Naquela época, a Secretaria da Cultura era dividida praticamente em 3 áreas. Tinha uma área que cuidava de museus, uma área que cuidava das oficinas culturais e uma área que cuidava do resto, e eu cuidei desta área. Então, toda a parte de difusão e fomento estava nessa área que eu cuidava, que tinha o bizarro nome de UFDPC. Enfim, foi uma experiência incrível de poder conhecer o Estado de São Paulo e desenvolver, com o apoio do Bianchi e do Sayad, uma série de políticas públicas, que eu tenho muito orgulho de falar, que, de tão ajustadas, permanecem, na sua maior parte, até hoje. Eu gosto de contar uma historinha. Eu estava há 15 dias na Secretaria da Cultura, nesse cargo. A gente tinha pego uma secretaria completamente desestruturada, então a gente estava ali entendendo como é que funcionava. E chegou um secretário de Cultura de uma cidade do interior, uma cidade média, e tinha pedido audiência, eu recebi, claro. E o cara ficou assim, uns 20 minutos me destratando. Que essa secretaria é uma droga, a secretaria é uma droga, você é uma droga, a secretaria é uma droga. Eu estava 15 dias lá, não dava nem para eu ser uma droga. E eu fiquei muito impressionado com aquele discurso, porque visivelmente tinha um rancor contra a secretaria, que estava sendo descontada em mim, porque eu estava ali para conversar com ele. E nós fizemos, então, quer dizer, já existia um evento que chamava Encontro Estadual dos Dirigentes de Cultura, e que era organizado por uma organização social. Eles vieram propor realizar, falei, claro, vamos fazer, fizemos. Foi lá no Memorial da América Latina, deviam ter umas 150 cidades, umas 300 pessoas, e 99,99% delas pegaram o microfone para esculhambar a secretaria. E foi muito impactante, né? Então, eu resolvi viajar para conhecer, saber exatamente o que tinha, o que não tinha. E era fato que, naquela época, isso foi 2007, a Secretaria da Cultura não tinha nenhum programa de política de permanência. Ela tinha atendimentos.
e tinha o trabalho que as organizações sociais faziam. Mas a secretaria não tinha políticas públicas, não tinha nenhum programa. E as OS, naquele momento, estavam ainda iniciando. Foi o momento que as organizações sociais estavam efetivamente... O modelo estava começando a engatar. Acho que a organização que tinha contrato há mais tempo tinha 3 anos, quando a gente entrou, se não me falha a memória, né? E claro, várias dessas organizações estavam enfrentando dificuldades, não tinham conseguido desenvolver os seus trabalhos a contento, algumas tinham, enfim, era uma situação bastante heterogênea. Então, visitando as cidades, uma coisa que me chamou a atenção foi que várias delas tinham teatros fechados, ou sem programação, ou com pouca programação. Porque como é que um secretário de Cultura de uma cidade de 20 mil habitantes, perto de Presidente Prudente, consegue programar o seu teatro? Ele não tem nem os telefones, nem os contatos. Mesmo que ele seja um cara assim que vai super atrás, ele liga para um produtor cultural e fala assim, você quer vir aqui apresentar sua peça em Humans? Não vai rolar, né? O produtor não vai querer ir. É muito risco fazer essa operação. Então, a gente decidiu criar um programa, chamava Circuito Cultural Paulista, no qual a secretaria organizava uma programação e a prefeitura tinha que entrar com o teatro. Mas não era uma sucessão de eventos. O compromisso era um compromisso de 1 ano. Então, a secretaria se comprometia a programar aquele teatro por 1 ano, uma vez por mês, e a prefeitura tinha que se comprometer a deixar o teatro aberto em condições de uso, colocar os funcionários e receber os artistas. A secretaria arcava com todo o custo, transporte, alimentação, hospedagem, se necessário, cachês, a cidade só tinha que entrar com a sua estrutura. Estou vendo aqui o Nilceu, de Lençóis Paulistas, fomos parceiros nessa época, né? Nilceu, um excelente secretário, não sei se atualmente está secretário, mas fez um ótimo trabalho lá em Lençóis Paulistas. Isso, a gente começou com umas 30 cidades, porque várias cidades ficaram na dúvida, não tinha muita... Claro, os secretários de cultura se animavam em geral, mas às vezes o prefeito não queria pagar o porteiro para ficar lá. A gente começou com umas 30 cidades em 2008, o sucesso foi tão grande que, no fim do ano, tinha batalhão de cidades querendo entrar no projeto. Em várias dessas cidades, eu me lembro, uma delas foi Iguape, que é uma cidade no Vale do Ribeira, que não é uma cidade que, enfim, na época, uma cidade que tinha poucos recursos, começou a ficar aberto, enfim. Os bares da cidade começaram a ficar abertos à noite, porque tinha movimento no teatro. Em algumas cidades ressurgiram grupos de teatro, grupos de dança, porque começou a gerar uma mobilização. Vários prefeitos, no fim do ano, pintaram os teatros, a gente passou para 70, para 80, e o Circuito Cultural Paulista virou, como eu falei agora há pouco, um programa que hoje, secretário municipal de cultura, no ano passado, recebo um grupo de artistas para falar, que eles queriam apresentar os projetos deles aqui em São Paulo, nos teatros da cidade, porque o senhor sabe, secretário, hoje, para o artista, ou ele vai no SESC, ou ele vai no Circuito Cultural Paulista, porque a gente não tem espaço na prefeitura. Ele nem sabia, né, que eu que tinha começado isso lá atrás, mas não tem problema, porque o que importa não é o crédito, né, mas é ver que o que você fez efetivamente se tornou relevante para a cultura em São Paulo. Então, acho que isso é pensar políticas públicas que têm possibilidade de permanência. Você tem os equipamentos que estão subutilizados, você tem secretários de cultura empolgados, mas que não têm a capacidade de programar aqueles teatros sozinhos, você tem os artistas que têm um público limitado porque eles não conseguem viajar, e a gente junta tudo numa ação de política pública. O segundo passo que a gente fez foi, existiam os editais do PROAC, que apoiavam a produção cultural. Ora, se a gente dava recursos, investia recursos, para que um grupo de teatro produzisse uma peça de teatro, por que a gente não punha como contrapartida que esse espetáculo tinha que se apresentar no Circuito Cultural Paulista? Né? Ora, o artista ganha a possibilidade de ampliar seu público e a secretaria está investindo na compra adiantada de conteúdo para um programa que ela está fazendo no Estado de São Paulo. Isso também gerou um enriquecimento enorme da programação do circuito, para que, inclusive em algumas cidades, passaram a ter 2 eventos por mês, onde a gente via que o resultado estava dando muito certo. Isso aconteceu em todos os editais que a Secretaria de Estado, na época, desenvolvia, os de artes cênicas, naturalmente, para que a gente pudesse implementar essa circulação ainda maior dos espetáculos.
Um outro viés foi, de que a cultura pode ser um indutor de desenvolvimento social, econômico. Então, eu pensei, junto com o Bianchi, junto com o Sayad, propus e a gente debateu, de que a gente podia criar no Estado de São Paulo 3 festivais de temáticas que não fossem atendidos ainda. Não fazia sentido criar um festival de música clássica, já tinha o de Campos do Jordão, que pudessem se ligar a um município, cada um deles num município diferente, e que isso, com o tempo, se tornasse uma marca daquele local. Então, o primeiro, até por gosto pessoal, foi de literatura. A Flip já estava com certo sucesso nessa época, então vamos fazer um festival de literatura. Onde fazer um festival de literatura? Tem que ser uma cidade muito pequena, uma cidade que tenha vocação cultural, uma cidade que já tenha uma estrutura hoteleira mínima, de restaurantes, e que um evento cultural possa agregar público. A gente foi visitar alguns lugares e acabamos escolhendo São Francisco Xavier, que parece uma cidade, mas, enfim, oficialmente é um distrito de São José dos Campos, não sei quem aqui conhece, que fica na Mantiqueira já, e criamos, então, o Festival da Mantiqueira. No primeiro ano, a gente enfrentou uma certa oposição lá dos moradores, porque lá em São Francisco tem 3 tipos de morador. Tem o pessoal muito simples, que é o pessoal nativo, que tem micronegócios, assim, gente muito simples. Você tem gente rica de São Paulo que comprou uma casa lá, que vai de vez em quando, e você tem uma população de pessoas que cansaram de São Paulo e foram morar lá, para ter uma vida mais tranquila. Esses moradores não estavam querendo festival porque acharam que ia tumultuar a cidade. Eu falei, não é festival de rock, gente, é festival de literatura. Fizemos e foi um sucesso. Foram, sei lá, 6, 7 mil pessoas em 3 dias para a cidade. Os escritores curtiram. Era um festival que a gente também quis fazer diferente, então ele não tinha aquela coisa o público ficava muito perto dos escritores, todo mundo podia autografar ali, o escritor tinha que autografar livros, enfim. Fizemos uma banca de livros que esgotou. No segundo ano, a gente aumentou o público, acho que em 50%. No domingo, não tinha água mineral na cidade, porque os restaurantes não estavam acostumados com essa demanda. O que aconteceu no terceiro ano? Todos os restaurantes da cidade aumentaram, expandiram seus tamanhos, contrataram mais funcionários, as lojas da cidade estavam com munição para enfrentar o final de semana, os hotéis se renovaram. Enfim, eu fiquei à frente desse festival, mesmo depois de sair da secretaria, 1 ano, a pedido do secretário André Matarazzo, e se tornou uma marca lá. Tanto que, um pouco depois, o secretário, à época, decidiu não patrocinar, não realizar o festival. São Francisco Xavier realizou o festival por conta própria, porque tinha gerado uma ligação tão forte que não tinha mais como não ter o festival. E quando eu estive em São Francisco Xavier para passear numa outra ocasião, é muito bacana ver como houve uma transformação efetiva, que não descaracterizou a cidade, porque também não adiantava fazer um festival de rock lá. Não adianta querer construir prédio lá. O que a gente queria é levar um público que pode voltar e fazer aquela cidade, enfim, no caso, um distrito, desenvolver. Outro evento foi o Festival do Circo. O circo era uma atividade que estava muito subatendida pela Secretaria da Cultura. Nós resolvemos fazer um evento que desse para o circo a visibilidade que o circo merecia, com qualidade, com estrutura. Escolhemos Limeira, porque é uma cidade que fica num raio de 100 quilômetros, você tem mais de 1,5 milhão de pessoas vivendo, ela é cortada por 2 grandes estradas, enfim, achamos que ela poderia ser um lugar que atrairia públicos de lugares diversos. O festival já foi um sucesso no primeiro ano, se tornou tão grande o festival que ele foi para Piracicaba, porque em Limeira não cabia mais. E ele é um patrimônio hoje do Estado de São Paulo. Eu não consigo... Olha, divide com o Rio Claro, nem sabia. Não consigo imaginar um governo que pense em não fazer o Festival de Circo do interior de São Paulo. Eu não estou falando isso para me glorificar, não. Eu só estou falando como exemplos de políticas que são pensadas no sentido da permanência e não da soma de eventos. Eu me lembro, quando eu não tinha nenhuma ligação com política pública, de ouvir de um secretário da Cultura, muito anterior ao Calil, naturalmente, que, num final de ano, disse assim: fizemos esse ano 1.200 eventos na cidade de São Paulo. E eu fiquei pensando comigo, e eu nem pensava em política pública, mas eu falei, mas qual é o significado de fazer 1.200 eventos? O que fica disso? E acho que esse é o desafio que, quando a gente está na gestão pública, a gente tem que enfrentar.
A gente fez um programa que chamava Val Cinema, esse porque é a minha ligação com o cinema. Diversos filmes brasileiros de sucesso naquela época não eram exibidos na cidade do interior. E no estado de São Paulo, por incrível que pareça, ainda tinham 110 cidades com salas de cinema. Na maior parte dos casos, tirando Campinas, Ribeirão, São José dos Campos, na grande maioria das cidades, empresários corajosos que conseguiam manter um cinema aberto, às vezes em 3, 4 cidades. E a exibição é a única área da cultura que não tem nenhum apoio público, né? A exibição é totalmente privada. Pois bem, pensei eu, você tem o cinema, você tem os filmes que foram pagos com dinheiro público, totalmente pagos com dinheiro público, e a população não tem acesso a esses filmes. Se a gente fizesse um jeito de levar os estudantes para dentro da sala de cinema para ver filme brasileiro, mas não o filme que eu quero ver. Então, a gente criou esse programa, a gente contratava animadores culturais que eram da cidade, a gente escolhia 10 cidades, então, imaginar que Lençóis Paulista fosse uma, contratava uma pessoa nessa cidade, ela ia no exibidor e fechava o acordo com o exibidor. Ao longo do mês, nós estamos em junho, então, no longo do mês de julho, férias, enfim, no longo do mês de agosto, você passa só filme brasileiro, o filme que você quiser, podia passar o filme mais comercial que tivesse, não tem problema, mas tinha que exibir 4 filmes diferentes, sendo pelo menos 2 infantis. E a gente distribuía 10 mil vales nas escolas. Então, assim, a gente não comprava os ingressos do exibidor, porque pode ser que a pessoa não fosse. Então, a gente distribuía, esse produtor ia nas escolas, falava dos filmes, motivava os alunos, e aí, o número de vales que fosse usado no cinema, a gente pagava R$3 na época. A gente colocou dentro dos cinemas do Estado de São Paulo, no primeiro ano desse projeto, 1.100.000 pessoas. No segundo ano, 1.500.000 pessoas. No segundo ano, foi um ano de crise do cinema brasileiro, o cinema brasileiro tinha feito 7,5 milhões de ingressos. A gente pôs 1,5 a mais com esse programa, que fez com que filmes, minha memória já não é tão incrível, mas, enfim, tinha um filme para meninos, chamado Os Porra Louquinhas, título infeliz, naturalmente, que tinha ido mal no cinema, mas que era super divertido. Esse filme fez 80.000 pessoas nos cinemas do Brasil e fez 150.000 pessoas no projeto Val Cinema só no interior de São Paulo. Diversos filmes tiveram carreiras enormes no interior de São Paulo com esse projeto. Aí cidades, as outras 500, começaram a reclamar que elas não tinham cinema, mas que elas também queriam um projeto de cinema. Então, a gente mapeou cidades onde tinham auditórios, uma biblioteca com auditório, um centro cultural com auditório, e a gente comprou projetores de DVD, naturalmente, e doou para as cidades, para que elas criassem cinemas alternativos. Quando eu fui para o MIS, eu fiquei com saudades do interior, e aí fiquei pensando como é que eu podia desenvolver um projeto que atendesse o interior. E a gente criou, então, o projeto Pontos MIS. Eu fui ver as cidades que nós tínhamos doado o projetor para ver o que tinha acontecido. E o que aconteceu? A maior parte delas não conseguia programar os cinemas também. Então, a gente comprou direitos de filmes, fez as cópias em DVD e criou um projeto em que a gente mandava os filmes todos os meses para as cidades e mandava oficinas ligadas ao audiovisual. Isso foi outro projeto que também teve um sucesso imenso. Enfim, gerou crescimento de público, as oficinas, principalmente, motivaram os jovens a se mexer com animação. Fala da virada cultural. Bom, a virada cultural aqui em São Paulo é um assunto polêmico, porque o Calil está aqui na frente. Não, a virada cultural do Estado. Ah, do Estado, tá bom, mais fácil. Te salvei. Obrigado. A virada cultural do Estado foi reproduzir no Estado uma iniciativa que tinha dado muito certo aqui em São Paulo, que o Calil foi o mentor intelectual e prático, né? E que nós iniciamos em 10 cidades ao mesmo tempo, enquanto eu estava na secretaria, chegamos a 21 cidades, que era também de ter palcos no centro das cidades e de utilizar os equipamentos, eventualmente, cidades que tinham teatros, que tinham auditórios, que também mobilizava a cultura no interior de uma maneira absolutamente incrível, né? Ficava rodando pelo Estado, era bem mais complexo do que rodar no centro da cidade de São Paulo, como eu fiz esse ano, e é incrível você ver o resultado que tem. E, de novo, eu acho que, eu não me lembro quem falou aqui, mas, não foi aqui, eu fui num outro evento hoje também, mas, enfim. Fala do fomento também, não esqueça do fomento, é importante. O fomento é... Começamos com 25 milhões e terminamos com 132.
O que eu acho que é fundamental, que a gente fez na Secretaria em relação ao fomento, não é só a questão de aumentar o dinheiro, mas o que eu acho fundamental é uma visão de que as políticas públicas da cultura, elas sempre têm que estar pensando no indivíduo, no cidadão, né? É claro que a produção cultural é fundamental, mas desde que a gente tenha em vista a perspectiva de que ela tem que ter uma interface com a sociedade. Eu não concordo, embora eu seja um cineasta e tenha feito filmes e pretenda voltar a fazer no dia que eu sair das minhas ocupações públicas, eu não consigo entender a produção cultural como uma produção desconectada ou descolada do diálogo com o público. Isso não quer dizer que eu defenda a produção comercial da cultura, mas sim de que ela tem que buscar um encontro com o público. Então, no Estado, nós implementamos essas mudanças nos editais, de que todo mundo que ganhasse tinha que se apresentar, e tinha que se apresentar no interior, não bastava se apresentar na capital. Quando eu entrei na Secretaria Municipal de Cultura, vocês devem ter visto o carinho que eu recebi de alguns segmentos da cultura de São Paulo, porque eu ousei mudar o edital de fomento da dança, o edital de fomento ao teatro, e exigir que as pessoas e grupos que ganhavam entre 600 e 800 mil reais para trabalhar durante um ano, mais do que 99% da população brasileira, teriam que fazer o estrondoso, o violento, o atroz número de 15 apresentações abertas ao público, que sequer tinham que ser gratuitas. E eu ouvi dessas pessoas que me difamaram durante meses, e aqui não estou querendo fazer coitadismo, por favor, porque estou aqui, não desisti, de que era uma afronta exigir que o artista se apresentasse, porque o processo podia não estar realizado e pronto, e maduro o suficiente para apresentações públicas. Eu considero isso uma afronta ao dinheiro público. Respeito quem pensa diferente, mas, enquanto eu estiver na gestão pública, nunca farei ações em que o público não seja o principal alvo das nossas ações. Acho fundamental que a gente estimule a ousadia, a novidade, o experimento, o risco, mas o público tem que ter acesso a isso. Pode ser gratuitamente, pode ser cobrando ingresso, e acho que a gente tem que pensar sempre que a gente tem que oferecer da maneira que as pessoas podem acessar. No MIS, quando estava lá, e nós iniciamos um programa de exposições que eu considero importantes do ponto de vista de propor ao público uma nova maneira de ver exposições. A gente tinha a exposição do Kubrick para acontecer, que havia uma expectativa enorme. O secretário de Estado da Cultura, à época, decidiu um dia que todos os museus tinham que ser grátis aos sábados. Ora, o museu que eu dirigia ficava na Avenida Europa 158. Ia ter uma exposição do Stanley Kubrick. As pessoas queriam comprar ingresso antecipado. Por que eu ia dar grátis sábado? Eu me recusei. Ele estava errado. Desculpa, ele era o secretário, mas eu era o diretor do MIS. E no meu contrato de gestão assinado, eu tinha uma meta de captação de recursos. Ora, sábado é o dia que dá mais público, aí eu vou fazer de graça. Isso, no meu ponto de vista, é populismo. Não tem sentido fazer grátis sábado. Além do que, uma visão equivocada e ultrapassada sobre a estrutura profissional da cidade de São Paulo. São Paulo não é mais uma cidade metalúrgica, que trabalha de segunda a sexta, tem folga sábado e domingo. São Paulo é uma cidade de serviço. A maior parte das pessoas trabalha no fim de semana, porque elas trabalham em shoppings, elas trabalham em atendimento público. Portanto, não é o dia que elas têm grátis. Outra coisa, quantas pessoas aposentadas tem em São Paulo que têm todos os dias livres? Não é mais razoável que tenha museu de graça na terça, outro museu na quarta, outro na quinta, outro na sexta, no sábado, no domingo? E aí a pessoa pode ir todo dia no museu de graça? Não é mais razoável e equilibrado? Enfim, então, de novo, estou aqui questionando, e, de novo, não quero dizer que eu esteja certo, mas só para apresentar o que eu considero que é mais importante sempre na visão de uma política pública. E só para terminar e falar uma coisa em relação ao assunto que foi anterior, negócio de incentivos fiscais, que eu considero igual a todos, que não, jamais pode ser o foco, né, central, porque é um instrumento de política pública. Tinha sido aprovada em São Paulo uma lei municipal de incentivos fiscais que cancelou a Lei Mendonça, tinha sido aprovada em 2003, os secretários que me antecederam, posteriores ao Calil, não regulamentaram, achei que era meu dever regulamentar, era uma demanda, obviamente, do meio cultural paulistano, e nós regulamentamos com algo que considero com uma novidade que eu considero importante, que ela tem 100%, mas ela tem 40%. E isso é estabelecido pelas contrapartidas que o projeto dá para a sociedade. Então, a gente criou uma tabela de pontuação que leva em consideração 3 critérios. Se é grátis,
ganha 4 pontos. Se custa acima de X, ganha 1 ponto. Pode custar 1.000, não tem limite. Porque também não cabe a nós estabelecer qual é o teto de um ingresso que alguém quer cobrar. Mas acima de X valor, só ganha 1 ponto. O segundo critério é a exposição da marca. Se o projeto chama Bororovski Apresenta, Festival de Música, ele não pode ganhar 100%, porque isso virou ação de marketing. Isso não é mais incentivo à cultura. Então, ele não vai ter 100%. E o valor do orçamento, que tem um pouco a ver com o que Calil e a Cláudia falaram sobre a impressibilidade da necessidade do patrocínio. Acho que seria arrogante também, eu, como secretário, estabelecer que projetos acima de X não precisam de apoio público. Pode ser que precise, porque o projeto tem uma relevância, porque o projeto se justifica, e a gente não sabe, às vezes, o mundo cultural vai de um filme que pode custar só aquele filme 10 milhões de reais, a, de repente, um projeto de circulação cultural gratuita em todos os bairros de São Paulo, com peças de teatro. Esse projeto talvez custe 5 milhões de reais, porque ele vai apresentar 800 peças, enfim. Então, a gente estabelece que, pelo orçamento, também pontua. Dessa maneira, projetos em que a empresa aparece apenas com seu pequeno logotipo, constando que ela apoiou, que tem gratuidade nos ingressos e que tem um orçamento até determinado valor, vão receber 100% de benefício. Né? Ou melhor, a empresa que investir vai receber 100% de benefício. O projeto recebe 100%, ele recebe o dinheiro que ele solicitou. Mas quem quiser pôr o nome como naming right, na falta de uma palavra em português, alguém sabe a tradução disso? Enfim, naming right, um espetáculo que cobra R$250, ele vai ter 40% de benefício, o que vai provocar o que o Calil mencionou, que eu concordo integralmente, que é o espírito de você incentivar a parceria, né, entre os investidores e a sociedade. Enfim, já falei bastante. É isso? Muito obrigado.